Oi, gente, boa noite. Estamos aqui com mais uma Lives, né? É um projeto que eu comecei no ano de 2021 e aí a gente fez uma série de lives naquele ano e agora a gente vai retomar essas lives, só que com uma pegada focada mais para bater um papo aqui com a gente sobre essas questões. E aí a gente vai trabalhar tanto a área que ela é psicóloga, quanto a área que eu estou trabalhando agora, que é a área de análise corporal. Oi, Simone, pode se apresentar. Voltei, saímos e voltamos. Então é um prazer imenso, né, estar hoje aqui, podendo falar do comportamento humano, né, dentro dessa técnica aí que a Cris Cabral traz, e é assim, um imenso prazer. Então eu acho que a gente vai poder compartilhar muitas ideias sobre a questão da análise corporal e como é que a psicoterapia entra nessa história toda, né? E assim, é um imenso prazer, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, né? E que a gente possa hoje fazer uma live muito agradável, que traga para a gente esse olhar, né, da questão do comportamento. E é isso que a gente vive no dia a dia, né? Eu sou Simone Pontes, sou psicóloga clínica e organizacional, né? E venho com estudos há vários anos, tenho uma experiência na área de psicoterapia de longos anos, né? E principalmente nesse momento pandêmico, né? A crise, nós fizemos, né, esse contato, a gente trabalhou juntas há muito tempo já e novamente voltamos, né? E esse trabalho que ela veio fazendo durante a pandemia, a gente teve umas ideias aí rápidas, porque tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? O que ela faz de análise corporal e como vocês vão chegar, né? Quem for fazer análise corporal vão chegar para a psicoterapia para entender e fazer aquele caminho, né? De fazer as mudanças, de buscar entender o seu comportamento no dia a dia, que é o mais importante, né? E a psicoterapia, às vezes, ela é entendida de uma forma um pouquinho meio errônea. E aí eu resolvi trazer um pouquinho muito a questão do popular. Porque quando se fala em psicoterapia, tem muito ainda, por incrível que pareça, mesmo durante a pandemia, depois de tudo que a gente passou, a psicoterapia foi muito citada, mas mesmo assim, a gente precisa sempre explicar. Popularmente falando, psicoterapia vem de mente, né, que é um processo em que é feito, né, dentro de um setting terapêutico, com o psicólogo, né, a partir do momento que o cliente chega, ou que o paciente, como a gente chama, chega com uma queixa do seu dia a dia, das questões que ele vivencia, né? E aí é muito pertinente essa nossa live hoje, porque quando uma pessoa passa pela análise corporal e chega no processo terapêutico, né, já sabendo como é o seu comportamento, como é que a sua mente funciona, com certeza a gente já consegue fazer um desenvolvimento bem melhor, né? E a psicoterapia ela serve, né, para justamente fazer com que a gente entenda, se entenda, né, primeiro, e entenda as nossas relações. E tudo isso no dia a dia, no comportamento, na forma como você lidar com as suas queixas, os seus problemas, as suas dores, e no desenvolvimento com outras pessoas. Então, gente, eu gosto muito de começar a minha fala sobre mim, né? Porque eu acho que a partir de mim eu posso trazer para vocês várias coisas que passaram e por que eu cheguei nessa questão de estudo e formação de análise corporal. Então, a história começa basicamente quando eu tinha 12 anos, por aí, que eu já lia muito sobre a questão de psicologia, já me interessava por símbolos, signos, astros, etc. Várias e várias coisas que em busca do conhecimento humano, né? E aí eu vim com essa pegada, mas muito como segunda opção, assim, era como um hobby, né, para mim, porque a minha área, como todo mundo já sabe, sempre foi mais focada na área de tecnologia, depois de deficiência visual. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para vocês entenderem só um pouquinho do processo, do que eu passei, e para vocês também, talvez, se enxergarem nesse processo e entender como foi essa questão da análise corporal na minha vida. Então, quando a gente começou esse período pandêmico, né, eu estava em Recife, hoje eu moro no Rio,
E esse período pandêmico, ele trouxe para mim uma série de indagações que eu já vinha um pouco preparada para essas questões, porque eu já tinha uma pegada de me trabalhar, de estudar, de entender meus conflitos, de trabalhar com algumas áreas da psicologia, através de amigos, através de encontros. Eu trabalhei numa instituição em que a gente fazia um encontro por mês, então tinha psicoterapeuta, psicólogo, pedagogos. Então, são pessoas que sempre estiveram no meu ciclo. E aí, quando chegou mais ou menos agosto do ano de 2020, eu comecei a investigar algumas coisas e chegou a questão do corpo e da análise corporal para mim. E nada mais justo do que eu começar comigo, eu fazer comigo essa experiência. Então, tudo começou quando eu descobri que existe uma forma de você analisar o corpo para você entender determinados comportamentos e medos que você tem na sua vida. Então, a análise corporal, ela trata de ter conhecimento de cada traço que a gente tem. Nós temos 5 traços, e esses traços, eles trazem para nós recursos e medos, né? Então, aprender a lidar com esses medos e através de técnicas, que aí é todo um trabalho do processo terapêutico, que é onde Simone entra, minimizar esses medos, saber lidar com eles. Porque uma coisa que a gente tem que parar de crer é que a gente não vai sentir medo, é que a gente não vai sentir emoção, é que a gente vai sentir sim, né? Então, todo mundo sentiu, até de uma forma exponencial, como são as suas coisas internas, mais internas, depois dessa questão da pandemia, porque a gente teve que olhar para dentro da gente mesmo, né? E, pasmem, para mim foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque apesar de eu estudar várias outras coisas, eu, às vezes, estava ligada no automático. Então, eu tive que parar e dizer assim, não, agora você vai ter que estudar quais são os seus medos e como você vai sair deles. Porque essa questão da análise corporal, ela chegou para mim num momento muito crucial, em que eu já vinha fazendo, eu já fui... a gente tem que parar também de desmistificar essas questões de que quem faz terapia é quem está doente, quem não sei o que... Não, isso aí é um processo. Assim como você vai tratar dos seus dentes, assim como você vai tratar do seu corpo, do seu útero enquanto mulher, enfim, de várias outras situações, você precisa também tratar da sua mente. Assim como você trata do seu lado espiritual, indo nas instituições religiosas, cada um na sua religião, você precisa tratar a sua mente. Então, esse lado, ele fica sempre muito guardado e reservado. E pessoas aí passam... Travou aqui. Passando dores enormes, profundas, sozinhos, porque achando que a vida é um conto de fadas, porque todo mundo, e aí a gente aí eu vou ter que entrar num processo que eu conheço bastante, que é a mídia social, né? Tá todo mundo postando coisas lindas e maravilhosas, apesar de determinadas coisas. Então, existem dores muito profundas por trás de várias situações, e a análise corporal faz você entender qual é a sua dor principal. E a partir daí, você trabalhar ela, né? Então, ter conhecimento de cada dor, de cada recurso que você tem, é imprescindível e pode salvar a sua relação com seu marido, pode salvar a sua relação com seus filhos e, em primeiro lugar, sua relação com você mesmo, né? Porque aí, eu digo, como é que está a sua relação com você mesmo? Então, vou deixar a Simone falar um pouco, porque aí depois eu trato de coisas mais, um pouquinho técnicas para vocês entenderem como é que a gente faz essa análise. Que a gente está aqui com uma proposta de mostrar para vocês, de uma forma geral, como isso se apresenta, mas também é um trabalho nosso que a gente quer realmente divulgar e fazer com vocês posteriormente, tá? Simone, pode ir. Vamos lá. Então, eu vou ter que pegar essa deixa logo, né? Primeiro você tem que estar bem com você. Aí entra a psicóloga. E é exatamente isso, é esse caminho, né? A psicoterapia leva você a esse autoconhecimento. E quando o Cris traz, né, o trabalho dela, que ela faz com que a pessoa já vá para o processo de psicoterapia, sabendo qual é a sua maior dor, isso é maravilhoso, né? Então, a psicoterapia, ela, enquanto conceito, ela serve para melhorar,
né? As relações. Primeiro com você, primeira pessoa é com você, e depois com o outro. E pasmem vocês, quem está fazendo psicoterapia, quem já fez, sabe disso. Começou a fazer, isso já reverbera. As pessoas já dizem, alguém está mudando, fulano está mudando, está diferente. Por quê? Porque a sua relação com o outro muda em qualquer instância que você estiver. Pode ser no trabalho, pode ser na sua casa, como o Cris falou. Vai melhorar a sua relação com o seu marido, vai melhorar a sua relação no trabalho, na comunidade, onde você estiver, né? Então, a psicoterapia, ela vai buscar esse tratamento, né? Tem as doenças da mente, claro. E esse é um dos grandes mitos, né? E aí da história de se chegar à psicologia através de uma doença. E leva logo para esse lado adoecedor. Você quer falar, Cris? Então, então, a gente também quer tratar e desmistificar essas coisas, né? Eu só vou me tratar, não, fulano está com um problema mental. Para com isso, né? Então, assim, abre a cabeça, abre a mente. Eu acho que a gente está num momento agora em que a gente precisa se cuidar e a gente precisa entender que o cuidado, ele é mais amplo do que a gente imagina, certo? Então... A saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental. Exato. Eu vou continuar a história porque chegou até mim. Então, assim, Cris, o que é que você descobriu? O que é que aconteceu com você? O que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu entrei, na primeira semana da pandemia, eu entrei numa situação meio de falta de entendimento. Eu estou dizendo aqui, falando de mim, mas eu acho que muita gente entrou nisso. Eu não sabia como, por quê. E eu sempre fui de buscar coisas científicas. Eu não gosto de mídia, eu não gosto de ouvir notícias de jornal, eu não gosto disso. Eu gosto de buscar assuntos que realmente me tragam a verdade, que eu quero encarar a verdade de frente. Então, eu fiquei uma semana meio que buscando saídas. Nessa semana que eu comecei a buscar saídas, eu comecei investigar algumas coisas na área do que estava se passando na mente humana, os medos, etc. e tal. Então, eu cheguei na escola que trabalha com essa questão do desenvolvimento humano através da análise corporal. E disse, eu acho que essa pegada ela faz sentido. Por quê? Porque há muito tempo eu analisava uma questão de neurolinguística. Não esqueçam que eu venho desde os 12 anos estudando nos bastidores, né, todas as formas holísticas que existiram para poder ter conhecimento do ser humano, da mente e de um monte de coisa. E eu comecei a ver que assim, essa pegada ela tem verdade aí. Por quê? Porque os gestos falam, a forma, a expressão. Só que essa questão da análise corporal, ela fala através da estrutura do seu corpo. Então, o que foi que eu descobri? Que eles falavam da questão de como era o seu desenvolvimento desde o útero materno até os 5 anos de idade, aproximadamente. E aí, teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi a questão de ter uma característica de se esconder quando a mãe desenvolve, já no útero materno, medo. Então, eu tive uma situação muito, muito igual a essa. Então, o que é que aconteceu? Eu comecei a identificar que eu tinha alguns sintomas de medo à rejeição. E nessa situação, eu comecei a identificar que, às vezes, as pessoas não estavam dizendo nada demais e eu estava me sentindo rejeitada. Então, o que é isso? Cris, você deixou de se sentir assim? Não. Mas hoje eu entendo que a pessoa não está me rejeitando. É só um sentimento meu que eu trabalho e daqui a pouco eu estou otimizando esse processo através de técnicas do processo terapêutico, porque a gente precisa ser acompanhado pela terapia. Né? Não dá para sair por aí achando que a gente sabe as técnicas, porque não é assim. A gente precisa de técnicas. E o que seriam essas técnicas? Depois Simone pode citar algumas aí, porque eu acho bem interessante, inclusive, que ela cite só para vocês entenderem. Então, o que é que acontecia comigo? Quando eu me sentia rejeitada, né, vamos falar da dor da rejeição, que é uma das primeiras, é a primeira dor que a gente sente, porque é a dor que a gente está no útero materno. Eu fui sempre de me aquietar. E quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa quieta.
Pelo contrário, eu sou inquieta, eu gosto de brincar, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar. Então, eu tenho uma expressividade nata, construída, na verdade, né? Na verdade, é construída, e também tem defesas nessas questões. E aí, o que é que aconteceu? Eu descobri que na hora que eu me isolava, eu estava com essa característica na dor. Poxa, mas essa característica, ela não só tem dor, ela tem recurso. Sabe qual é esse recurso? Na hora que eu me isolo, que eu começo a usar essa característica para o meu recurso, eu começo a ser criativa, né? Por isso, a minha desenvoltura em trabalhar várias coisas ao mesmo tempo, criar várias coisas. Do nada vem uma situação que eu invento, que eu crio. Então, eu comecei a entender que o meu recurso ele precisava ser mais forte que a minha dor. Então, essa é a grande sacada da análise corporal. Ah, Cris, como é que você vê isso? Então, primeiro, eu fui completamente analisada, né? Analisaram desde a minha cabeça até os meus pés. Mas como é essa análise? É uma análise que você faz com uma roupa de academia e a pessoa olha o formato do teu rosto, olha o formato dos teus olhos, o formato da tua boca, o formato do teu tórax, o formato do teu quadril, o formato das tuas pernas. E como você se expressa na hora, no olhar, na forma qual é a sensação que a pessoa passa nessa questão do olhar, né? Então, a gente tem 3 características, que o formato, a expressão e a sensação. Qual é a expressão que eu passo quando eu olho para você? Tem gente que olha para a gente e passa uma expressão de medo. Que é super doce, tem um sorriso lindo e olha para você e dá medo. Então, essas questões completamente calculadas, avaliadas, e a partir daí você cria um gráfico. E aí, pasmem, né? O meu gráfico deu um gráfico chamado gráfico distribuído. O que é o gráfico distribuído? Eu sou um povo, né? Eu tenho todas as dores e todos os recursos. E aí, quando eu me vi diante disso, eu comecei a entender, porque tinha dias que eu queria fazer 451 coisas ao mesmo tempo. E eu dizia para mim, não, só você tem que ter foco. Então, até isso, a gente precisa entender de nós, para que a gente perceba que não funciona para todo mundo essa coisa do foco. Não é assim. Não é assim. Tem gente que tem o poder de ter um foco e se concentrar de uma forma muito mais expressiva e muito maior do que outros. Então, e muitas vezes levar a gente a achar que a gente tem TDAH, por exemplo. Né? Então, não dizendo nem descartando que isso não exista, tá? É muito importante deixar isso claro. Existe sim. Né? Eu já trabalhei com pessoas com deficiência, eu conheço um pouco sobre transtorno, mas o que a gente precisa entender é que determinadas características são nossas, são adquiridas através de dores que a gente sofreu, e todo mundo sofre dor, tá? Para de achar que não existe isso. Então, eu vou só elencar as 5 dores principais aqui para vocês. A primeira dor é essa dor chamada dor da rejeição, que é colocada basicamente no útero materno. A segunda dor é a dor do abandono. A dor do abandono, ela é caracterizada na hora da amamentação, certo? A terceira dor, ela é chamada a dor da manipulação, articulação com o outro. A quarta dor é a dor da humilhação. E a quinta dor é a dor da traição. Com o passar do tempo, que a gente vai fazer outras lives, eu já conversei com Simone em relação a isso. A ideia que a gente faça... É só um gostinho agora. É um gostinho. É a ideia que a gente faça quinzenal, mas aí a gente está discutindo o que é melhor para as duas. Porque, gente, eu tenho exemplos para cada dor dessa. Eu tenho exemplos, por exemplo, porque tem gente que a gente chama atenção em público
e a pessoa fica com ódio. Porque a dor dela é a dor da humilhação. E, Cris, você consegue ver isso olhando para o corpo da pessoa? Consigo. Hoje eu já estou expert no assunto, especialista no assunto, já sou certificada, ao ponto de olhar para você, olhar o seu rosto e dizer a base das suas características. Mas, obviamente, a gente faz uma análise detalhada para chegar ao percentual mais exato possível da característica que você tem em maior foco ou, como eu, assim, ser distribuída, ter as várias características, tá? Então, nesse intuito, a gente consegue decifrar através do teu corpo e dizer, olha, a tua maior dor é a da traição, por exemplo. Mas por quê? Porque tem um processo que ocorre com o ser humano, com todo ser humano, entre 4 e 5 anos de idade, né, que desperta nele a questão do par. Por exemplo, vou dar um exemplo rapidamente, que aí eu vou passar para a Simone. Vamos supor que a minha maior dor seja da traição. Não é o meu caso, mas vamos supor que é. As minhas são todas as dores, né? Então, eu posso falar de tudo. É até bom que eu posso falar de todas, né? Então, o que é que acontece? Por volta dos 4 e 5 anos, eu fico olhando que o mundo tem pares. Meu pai tem minha mãe, meu tio tem minha tia, fulaninho tem fulaninha e eu. Quem é que eu tenho? Então, eu começo a sentir que meu pai, ele é a pessoa que era para ser meu. E aí eu começo a disputar com a minha mãe o amor do meu pai. E eu começo a achar que meu pai faz tudo por mim durante o dia, mas à noite ele vai para o quarto com a minha mãe. Então, ele me traiu. Então, gente, cuidado para não pegar partes do que eu estou dizendo e reinterpretar de uma forma equivocada, tá? Então, vamos entender o contexto. Porque tá assim, né? Cheio de cortes agora. Então, vamos entender o contexto. Existe uma dor que eu carregava pelo longo da vida, porque eu achava que todo homem ia me trair. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que começa a namorar, acaba, namora de novo, acaba, namora de novo, acaba. Gente, vamos ser realistas. Tem algo errado aí. Porque o ser humano, ele veio para se relacionar, em primeiro lugar. Então, você precisa ver o que está acontecendo com você. Talvez você esteja... Por exemplo, talvez você, antes de se sentir abandonado, quer abandonar a pessoa. Antes de se sentir traído, trai. Então, isso é um leque tão grande de coisa, mas assim, é tão bonito descobrir isso e tão bom, porque a gente começa a entender que aquilo não está acontecendo, a gente fantasiou porque a gente tem um espaço lá atrás em relação a isso, que a gente traz para a vida real e não para quieto com ninguém. Então, é preciso avaliar as relações, né? A gente está aqui focando mais em relações amorosas, relações com filhos e também mudança de carreira, que é o que acontece com muita gente hoje em dia. Simone, pode pegar, deixa aí e dar uma... Ok, muito bom ouvir falar, né, da questão dos 5 anos. A gente lembra muito da terapia do Freud, que ele traz isso muito forte, né? Desse processo, né, do filho com a mãe, da mãe ser a heroína para o filho, né? E ter aquele ciúme do pai e o contrário também, né? E que eles trazem uma coisa aí dentro da análise corporal, esses 5 anos, né? É justamente aí na idade do complexo diético, que vai entrando ali naquele processo de o meu pai é meu, então quando ele está com a minha mãe, ou eu faço qualquer coisa para afastá-lo, ou eu me sinto traída, ou eu fico com essa dor, né? E é justamente aí onde a psicoterapia entra. Vai trazer você, para você poder trabalhar essa dor, que é o que a gente chama, né? No setting terapêutico, quando a gente entra, e o paciente com o psicólogo, a gente tem técnicas para isso também, né? A gente vai estar ali com uma prática terapêutica para poder fazer com que você traga essa dor. Vai vir da análise, né? Vamos supor que alguém chegou para a Cris e fez a análise e descobriu essa dor. Ou descobriu todas, não é, Cris? Como você. Mas, assim, descobriu uma dor, sabe, né?
que isso existe, que é essa dor, a maior dor dele, como é que ele vai fazer? O processo de mudança é assim, ele vai lá e mudou e pronto. Não, ele vai precisar da terapia. Ele vai passar pelo processo da terapia, né? Porque o processo terapêutico é justamente isso, é para diminuir as dores, né? É entender o seu comportamento, é você saber lidar com o seu comportamento. Você sabe que saiu da análise corporal lá com esse, o diagnóstico, vamos dizer assim, né? E você não tem como mudar da noite para o dia. Você precisa trabalhar isso. É necessário que você vá trazer esta dor. Você precisa falar dela, né? Trazer ela. Veja, dependendo da sua idade, quantos anos você não teve essa dor? Quantos anos você não conviveu com isso, né? Vamos falar da história dos relacionamentos. Quantos relacionamentos você, antes de acabar, você vai acabar porque esse cara vai me deixar? Antes que ele me deixe, eu deixo que eu saio bem, mas só que você está com uma dor aqui. É como se tivesse um ciclo sempre aberto, né? E a gente chama isso, eu sou gestalterapeuta. Então aí vou puxar para minha sardinha. A gente fica com essas gestaltes abertas, o tempo todo aberto. É como se fosse um ciclo que falta um pedacinho. Está sempre lá aberto. Aí você vai dizer, não, mas ao longo da vida eu tenho vários relacionamentos. Sim, são várias pessoas, pessoas diferentes. Você não é a mesma pessoa, não é a mesma situação, vamos dizer assim, né? Não é o mesmo homem. Cada um vai trazer uma característica diferente, mas a dor que você tem está ali, sempre. Aquele ciclo está abertinho. Toda hora que essa situação vem para você, por exemplo, namorei alguém e acabei, que é para não sentir a dor, né? De ser deixada, de ser traída. É verdade. Aí, no próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Então, o processo terapêutico é justamente isso, né? É fazer com que você entenda essa dor e consiga conviver com isso, né, nas suas relações, mude e saiba lidar com esse comportamento, né? Porque é um comportamento cíclico, inclusive, né? Você vai fazendo sempre ciclicamente aquela coisa ao longo da sua vida. E aí, as dores, como o Cristiano falou, são as dores emocionais que a gente tem o tempo todo, né? Pode ser uma dor de grande impacto, né? Às vezes é uma questão de uma perda, de uma morte. A gente teve esse período pandêmico, foi um momento está sendo um momento para a psicologia, justamente porque as pessoas estão conseguindo entender a importância do processo psicoterapêutico, né? Nunca se trabalhou tanto, os psicólogos nunca trabalharam tanto como a gente trabalhou esse tempo, desde 2020 para cá. Porque realmente houve esse olhar para a psicoterapia como algo que qualquer pessoa pode fazer. E não alguém que tem um problema mental sério, ou uma deficiência, ou até, como chama vulgarmente, ou é louco, né? Porque eu escuto isso todos os dias, minha gente. Entra no consultório uma pessoa nova, não, porque alguém disse, você vai fazer psicoterapia, você não é louca. Sempre a gente escuta isso. E todo mundo é tão triste, né? Assim, é triste mesmo. Esse entendimento é muito... a palavra eu acho pobre. Eu acho que é uma palavra, pobre, assim, no sentido da ignorância do que é o processo terapêutico, sabe? Porque, bem, eu já falei no início em relação a isso. Eu acho pobre que... porque é de desinformação. É de ignorância mesmo, né? Você não sabe o que é e você julga que é algo para uma população específica, né? E não para você, que está ali no dia a dia. Exato. Mas é justamente isso. Você vai lá buscar melhorar essas dores emocionais, né? Olhar para você e para essa dor, o quão ela incomoda, o quão esse ciclo está aberto em você lá, né? Então, a psicoterapia tem esse intuito. Se alguém perguntar para que serve, serve para isso. Para diminuir o sofrimento, para entender comportamento, para saber como lidar com esses comportamentos, para se ver, se observar, se enxergar. Será que todo mundo consegue se ver? A gente pintia o cabelo todo dia no espelho e tal, mas a psicoterapia faz o quê? Bota um bocado de espelho, é como se fosse um quarto cheio de espelho. Aí você olha de um lado, olha do outro, você vai ter que olhar. E quando você olha só assim para arrumar o cabelo, você não está se vendo, não está enxergando realmente. E a psicoterapia, eu costumo dizer e brincar, né? Eu gosto de brincar muito. Quando as pessoas querem me perguntar, eu vou logo brincando e desmistificando. Eu digo, é um quarto cheio de espelho.
espelho no teto, espelho em todo canto. Não tem para onde correr. Você vai ter que olhar. Tem uma hora que você vai ter que olhar para o lado. Eita, tem uma blusinha aqui. E é muito importante. Simone, eu vou pegar uma deixa aí dessa tua fala. É muito importante você se olhar, porque é o seguinte. Não achem que quando a gente começa um processo terapêutico, a gente se olha profundamente. Isso. A gente começa, tipo, sabe que quando você tem que curar uma ferida, você tem que raspar ela? Exatamente. Sangra. Botar o dedo lá, mexer, limpar. O médico não limpa, né? Não, tem que limpar, tem que raspar. Tem que botar remédio, limpar, tirar tudo para a primeira ferida sarar. Agora, como eu falo, eu gosto de falar assim, tem cicatrizes que são profundas, né? E nessa profundidade você vai ficar com a cicatriz. Mas não significa dizer que vai continuar com aquela mesma dor. Você vai olhar para aquilo e vai entender o processo e vai seguir, né? O mais importante nessa questão que a gente está trazendo aqui é minimizar e otimizar o teu tempo de perceber, sair do estágio de inconsciente para ir para o pré-consciente, porque eu te levo à pré-consciência, que é, poxa, eu já estou entendendo um pouquinho do que tem algo de estranho, tem algo estranho. E aí, depois que você conhece as suas dores, Cris, todo mundo sente essas 5? Sente. Só que tem gente que sente, por exemplo, a dor do abandono, vamos botar num percentual de 60%. Vamos falar de 0 a 100%, ela sente 60%. Então, tem gente que parece que não sabe viver só, e não sabe mesmo viver só, tá? Porque essa pessoa, ela quer estar sempre com alguém, ela quer tomar café, ela chama uma pessoa, ela vai almoçar, ela quer estar com alguém, ela gosta, aquelas pessoas que a gente fala, maldiz no termo ruim da palavra, dizendo, fulano é um grude. Não, fulano é uma pessoa que tem uma sensibilidade diferente da tua e ela gosta de ser acompanhada. Porque muitas relações dão atritos. Porque vamos supor que o cara, ele tem uma característica de rejeição e a mulher tem uma característica de abandono. O que é que acontece? Quando acontece algo com ele, né? Ele vai, se retrai e se tranca dentro do quarto. E não quer falar mais com ninguém, com nada, só ele e o mundo dele, ou vai para um videogame aí, ou vai para alguma coisa que ele sai desse mundo real e vai para o mundo dele lá, seja ele qual for. E fica ali horas. E a mulher diz assim, rapaz, eu não entendo. A gente está com um problema na relação e fulano não quer falar. Ele está naquele mundo ali. Isso também, assim, existem recursos, tá? Eu estou explicando das pessoas na dor. E a pessoa que é aquela pessoa que é a pessoa que fica juntinho, tal, que quer ficar junto, que quer ficar perto, tem uma estranheza muito grande e não entende por quê. Porque para mim, a pessoa até chega a dizer isso, para mim amar é estar junto. Exatamente, né? Eu preciso estar mas só juntinho. Que amar tem o outro, né, Cris? Desculpa e aí, mas é o outro e o outro. É nisso que a gente precisa entender. Então, eu vou me enxergar, mas eu estou na relação com o outro. O ser humano nasceu para viver com o outro. Então tem aí o outro do outro lado. A pessoa chega, a mulher chega e diz assim, mas fulano não quer me acompanhar, não quer tomar café comigo, não quer jantar, não quer... Tem recurso para as duas pessoas. Tanto essa que quer tomar café da manhã, almoço e jantar junto, né? Quanto esse que não quer fazer nenhum tipo de refeição com ninguém. Não tem umas pessoas que dizem assim, fulano é bicho do mato. Né? Então a gente precisa entender essas características para aprender a se relacionar. Ah, Cris, então não dá certo? Não tem nada a ver. Dá certo se você entende como é essa pessoa na dor e como é ela no recurso. E se você se entende, em especial, como é a sua dor e como é o seu recurso. Então, vamos supor, vou dar um exemplo bobo, que essa pessoa quer tomar café, almoçar e jantar. Não, procura uma refeição e entra em acordo. Entra em acordo, exatamente. Em relação a isso. Dá um exemplo básico. Entre em acordo. Porque você não vai ter essa pessoa que gosta de se introspectar todo o tempo com você. Entenda isso, né?
E aí eu digo, para os casados, essas são as soluções. Mas para os solteiros, não se relacione com pessoas que você quer o tempo todo. Exatamente. Né? Então, né, assim, às vezes a gente, no setting terapêutico, eu trago muito também, né, salvando aí o nome e tudo, mas vem muito isso, né, quando a gente trabalha essa questão do casal, né, é muito isso que Cris está dizendo. Não, mas eu quero. Alguém falou aqui, eu acho que estou precisando de terapia para entender o povo da minha família, eu acho, principalmente, veja, já está aqui falando. Mas veja, é justamente isso. Não, mas eu gostaria que fosse isso, eu gostaria que ele falasse isso comigo, que ele conversasse dessa forma, porque eu não admito isso. Eu gostaria que fosse dessa forma, só que não é assim, só que não. Você tem que ver o outro, né? E aí eu costumo sempre trazer você para o entendimento da relação. Veja, você não está construindo uma relação, é uma construção. Como é que você quer que o outro faça assim, 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 assim? Aí o outro vai dizer, eu quero assim, assim, assim. Não, né? Não é assim? Então, vai cada um para o lado. É uma construção. Agora, é claro, o que Cris disse aí é bem interessante. Se todo mundo fizer análise corporal, aí vai procurar seus pares. Vai procurar seus Procura um parzinho já que consiga, porque você. Isso. Agora, a não ser que você queira bancar um recurso, todas as relações podem dar certo, gente. Eu não estou aqui querendo dizer que há uma característica da pessoa que gosta de se isolar com a característica de uma pessoa que gosta de se expandir, pode dar certo. Não pode dar certo. Ao contrário, pode dar certo e dá certo. A grande questão é que o que você quer que a pessoa seja, é aquilo que você é, e não dá. Exatamente. E não dá. E aí você precisa entender. Ou então você vai arrumar alguém que tem as características daquilo que você... E você projeta pasmem, você, mas eu tive que fazer uma lista das características da pessoa que eu achava que ia ser menos conflitante comigo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de interação. Eu sou uma pessoa, se tiver um palco, eu vou para cima, subir, dançar. Quem me conhece sabe disso, não adianta ficar... Eu fui uma adolescente que eu gostei de tudo quanto é. Eu aprendi todas as danças da minha terra. Eu sei sambar, eu sei pular, eu sei frevar, eu sei fazer coco, roda, tarará. A gente até vai fazer um stand-up, uma live. Né? Eu toco maraca, eu toco tamborim. Eu não tenho um movimento só na minha vida. Então, não adianta. Por exemplo, se eu tiver uma pessoa que eu não possa compreender, que vai ter momento que ela não vai querer ir comigo para um carnaval, ou eu entendo essa pessoa e não entendo isso como falta de amor, porque não é, essa é a grande questão. É um grande problema também, né? Não é falta de amor, é só conhecer o outro e saber como ele reage a determinadas coisas. Né? E não adianta forçar, porque você vai estragar a sua relação, você vai entrar em conflito. E prio é você saber dizer assim, bem, eu tô com fulano não gosta, é retraído, quer ficar em casa e eu quero me divertir. É ter um diálogo. Fulano, você se incomoda se eu for fazer isso? De jeito nenhum, meu amor. Então, beleza. Eu vou e volto, tá tudo tranquilo. É só porque eu gosto de expansão, né? Eu gosto de expansão e o outro não. Só que na análise corporal a gente consegue mapear de uma forma em que eu consigo dizer a você, através dessa análise, se você é expansivo, se você, quando sente uma dor, é vitimista, se você, quando... Cristo consegue ver isso? Eu consigo ver. Né? Então, eu consigo te dizer quais são os recursos que você deve utilizar e consigo te encaminhar, dizer assim, ó, Simone, é assim, assim, assim. Vem para a terapia. Vai para o processo terapêutico, por quê? Porque muitas vezes, por mais vontade que você queira de melhorar, você precisa de alguém ali te lembrando, te orientando, te conduzindo. Aproveitar essa deixa, viu, Cris? Uhum. Porque, na verdade, a psicoterapia é um grande apoio. É como se fosse uma ponte. Você, quando vai atravessar uma ponte, você está do lado de cá e você tem que atravessar, né? Porque aí tem um rio, você tem que atravessar para o outro lado. Eu costumo dar esse exemplo. Então, a psicoterapia é aquele apoio que leva você até o outro lado. Quando chegar lá, você vai andar. Se você quebrar a perna, não vai acontecer isso de você engessar, de você andar de muleta, fazer a fisioterapia e tal e voltar a andar. A psicoterapia é isso. É naquele momento um apoio. Ele ajuda a passar para aquele outro lado, né? Junto com você.
Ela não vai dizer o que você tem que fazer, mas vai estar junto com você, apoiando, como o Cris está falando. Às vezes, você sai de uma análise dessa, e aí, cheio de coisa na cabeça, e diz, e agora, né? Eu não estou conseguindo, eu não vou sair daqui. Aí, vai para a psicoterapia, e aí a gente vai num certo terapeuta, com a prática terapêutica, né? A gente vai encaminhando, vai com o paciente, apoiando, a palavra mais certa é essa, apoio, né? Apoiando ele para ele ir diminuindo esse sofrimento, né? Ele vai interpretando isso vai acontecendo no dia a dia, nos eventos, nos acontecimentos, que é justamente isso, nos acontecimentos da vida, né? Ele vai entendendo como vai lidar com isso, e aí o seu comportamento vai se encaminhando. E a gente está falando até de coisas que são, vamos dizer assim, algumas dificuldades, mas também existem os potenciais. Você pode utilizar isso, como o Cris está trazendo. Né? Eu tenho tudo isso e eu posso canalizar isso como potencial. Mas eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo enxergar. Eu não estou conseguindo entender como é que eu faço essa transição, né? Para potencializar essas características e ser. Porque tem pessoas que chegam assim, dizendo que não sabe, que não tem nada, que não sabe, que não tem potencial nenhum. Eu quero só pontuar a diferença disso que a gente está fazendo, eu e Simone, que é o seguinte. Mas isso a psicologia faz, a terapia faz, certo, faz. Mas demora muito. Demora muito. Quando a gente já encaminha a pessoa com... É como se eu fizesse um exame e desse um laudo. E eu digo, olha, trata disso, porque essa é a dor maior dessa pessoa. Certo? É diferente dela pegar a pessoa do zero. Não estou dizendo que não funciona. Eu estou dizendo que otimiza. Otimiza. Né? Então, na hora que eu digo, Simone, vamos supor, eu peguei um caso que a pessoa estava com um corpo completamente diferente, porque ela tem uma característica que é uma característica daquela... Sabe aquela mulher assim que você olha, às vezes você não diz nada, mas ela tem um sex appeal? Digo assim, passa e os caras olham assim, você diz, meu Deus, como é que o povo tá olhando para essa pessoa, né? Então, essa pessoa começou, para não se relacionar mais, a engordar. Vou falar de engordar, tá? Mas não leva para o lado de gordofobia. Eu tô toda sequelada com essas histórias. Sim, exatamente. É importante. Então a pessoa começou a esconder o corpo dela, porque ela sabia que por onde ela passava, ela chamava a atenção de uma forma que as pessoas admiravam ela e ela não conseguia lidar com isso. E ela disse, não, vou arrumar um jeito. Vou engordar para ficar bem, né, fortinha, ao ponto de ninguém nem olhar para mim. Só que não é isso. Não é isso. Ela pode engordar 100, 200, sei lá, a quantidade que ela quiser. Ela tem essa característica. A pessoa tem essa pegada, né? Então, assim, a Adriana está falando aqui, Cris, voltei à nossa juventude. Você é realmente bem movimentada. Adriana, eu sou um povo, minha filha. Você nem sabe, você nem tem ideia. O gráfico E aqui, né, que eu estou falando que é o seguinte... Você falou com a Adriana, que tem uma questão, né, da relação, tal, que a pessoa provavelmente, né, se você tem uma racionalidade maior e a relação que você se encontra hoje, a pessoa é mais emocional. E isso a gente consegue ver no gráfico. Por exemplo, se eu tenho dois traços que eles combinados, porque a gente vê cada traço da pessoa é um gráfico que é feito através do mapeamento, e a gente vê o quão mais racional a pessoa é da outra. Então, seria, no caso, fazer um mapa dos caracteres seu e fazer um mapa dos caracteres do seu marido e, através dessa combinação, entender quem é mais racional. Provavelmente, pelo que você está me dizendo aí, mais racional. Isso aí é uma coisa que eu estou dizendo de forma aleatória. Eu não estou vendo você, eu não estou olhando para o seu corpo nem para o seu rosto. Quando eu olho, claro, evidentemente, eu consigo identificar de forma mais assertiva. E quando eu faço uma análise, aí é batata. Então, assim, quando... Fala. Não, só para falar, você está falando de Messi aí, que ela estava perguntando. Messi é minha prima querida. Beijão.
E você está comentando, né? Ela fez duas perguntas, inclusive, né? Foi muito pertinente aí você trazer isso, né? Porque às vezes as pessoas querem, né, que a gente diga algo, como você está falando, precisa analisar, precisa olhar, né? Exato. Precisa olhar, né? Então, assim, o que eu posso dizer só de antemão é que provavelmente você tem uma racionalidade, um raciocínio lógico maior do que ele, e ele deve ser uma pessoa mais emotiva, mais emocional, porque ele deve ter dois traços muito característicos da emotividade. Mas isso é preciso ser feito. O que eu estou fazendo com você aqui é uma coisa chamada engenharia reversa. Através da sua fala, eu estou aqui tentando visualizar o corpo, né? Que é o que me traz o diagnóstico, ou o laudo, ou seja lá o que for, do que a pessoa é por isso. Então, assim, é ter essa pegada, entender como é que ele funciona, né? Porque depois que você entende como a pessoa funciona e você começa a dar um pouco daquilo que ela quer, porque também a gente tem que ceder, né? Eu já fiz um pôster hoje, eu tenho que rir. Eu tenho uma característica assim, né, gente? Eu sei que a gente tá falando de coisas sérias, mas eu sou assim, descontraída mesmo. Então, assim, eu coloquei um pôster hoje lá nos meus stories que, assim, determinadas coisas, se você tem, não case, cara. Não case. Eu vou até puxar um pouquinho. O apóstolo Paulo já falava disso, né? Então, assim, veja o que você tem e veja o que você quer. Porque se você é uma pessoa que não consegue atorar ou tolerar outra com muita... Não tem como. Eu estou dizendo isso de uma forma geral, tá? Porque eu coloquei, inclusive, por coincidência, um pôster hoje. Então, gente, é isso, né? A gente tem essa pegada agora para otimizar e minimizar a dor, né, das pessoas, do que elas estão vivenciando, porque tem muita gente com dor embaixo do braço, certo? Tem muita gente com dor escondida. Debaixo do braço e no ombro, pesando, né? E vai carregando. Isso vai reverberando na vida e a vida vai passando. E a gente precisa entender também. Né? Então, assim, tem essas questões dos traços que a gente consegue identificar, que são 5 traços principais, né? O primeiro traço, ele trata do recurso da criatividade. A pessoa, nesse primeiro traço, ela é super criativa, ela tem um raciocínio lógico bem rápido, né? Então, no segundo traço, ele é um traço que tem um recurso em que a pessoa tem uma comunicação aflorada, fala... Não tem gente que não respira. Vocês já viram gente que não respira? Já viram? Tem gente que não respira. Não tem vírgula, nem ponto e vírgula, ponto final, acabou. Você quer falar, a pessoa está falando. Pois é. Essa pessoa, ela teve umas situações no momento da amamentação, né? E aí ela tem uma característica do excesso ou da falta. Vou dar só um exemplo para vocês terem curiosidade. Tem gente que chega assim numa sorveteria, aí tem sorvete, tem 1.252 sabores. A pessoa diz assim... eu queria... Sei lá, tem picolé de jatobá, porque existe, tá? Eu tô falando doideira aqui não. Tem picolé de jatobá, aí o cara diz assim... Não, eu só quero se for de jatobá. Aí ela ainda insiste, aí faz assim... Tem picolé de... Aí vai, né? A outra fruta aí, exótica, não sei o que o cara faz, não tem. Ou então, não precisa dar nenhum nome diferente, não. Chega, tem vários sabores, aí faz, tem de uva, é o único que não tem. Vocês já viram isso? Exatamente. Tem gente assim, tem gente que vai assistir essa live e vai dizer assim... Ave Maria, eu fui assim a vida toda. E aí a pessoa chega pra gente e diz assim, tu só pede o que não tem, bicho. Aí bate lá, né? A pessoa fica logo... Porque todo mundo que pega uma gordurinha, assim, não é igual. Tem gente que pega uma gordura que é mais marrenta, e tem gente que pega uma gordura que é mais fofinha, a gente fica com vontade de abraçar e pegar na pessoa. Por quê? Não devia ser igual, né, gordura? Então, tem uma característica aí de engordar por força e tem uma outra característica aí de engordar para ser querido.
Entendeu? Então, tudo isso eu estou dizendo de uma forma generalizada para vocês entenderem que é muito profundo esse conhecimento. É realmente um conhecimento inovador. É um conhecimento que faz com que você descubra coisas em você que você jamais tinha visto de uma forma rápida e que você, passando por esse conhecimento, depois indo para o processo terapêutico, eu não dou um ano para você ser outra pessoa. Eu não dou um ano. Eu estou no ano aqui porque eu estou sendo, sabe, assim, bem, vamos dizer, coerente, vamos dizer, com várias situações, porque tem casos que são casos circunstanciais, que acontecem no dia a dia, e casos que são existenciais, que são casos bem profundos, que aconteceram na infância, que a gente sabe de casos de abusos, e aí tem uma certa profundidade que não deixa de existir. E a gente também conhece, tá? A gente também conhece. Só para pegar a tua deixa, Cris. Nessa parte é fato, né? Existem processos emocionais, questões emocionais que são de grande impacto na vida da gente. Por exemplo, Cris citou aí a questão de um abuso, né? De um abuso sexual na infância. Isso reverbera, são dores muito profundas, são situações que vai levar mais tempo, né? Para ser trabalhado no processo terapêutico. Isso é fato, né? Algumas outras dores que são menores, vamos dizer assim, né? Que dor é dor, mas mesmo assim, umas são muito mais impactantes, outras menos. Aí você pode tratar, por exemplo, a perda de alguém muito querido, uma dor forte, dependendo da forma como você lidar com isso, né? E um caso como esse. Ou até um simples desconforto. Acontece você está no trabalho e você tem desconforto emocional naquele trabalho, na forma de ser. Eu já tive a oportunidade de... Eu sou professora de ensino superior também, e ensinei muito tempo como Cris também no curso de administração. E eu me recordo perfeitamente de um aluno meu que ele trazia muito essa dor de não saber lidar, e que ele era gestor, e que era uma situação muito incômoda para ele, porque a equipe dele era sempre ruim, sempre difícil. A dos colegas dele, ele ficava visualizando os colegas bem, né, nas equipes deles, e ele ia. Eu, como trabalho com liderança há muito tempo também, treinamento de líderes, eu disse para ele, vamos ver isso para você buscar uma literatura, eu vou lhe dizendo, para você poder lidar com isso. Ele chegou e comprou aí na hora que ele vai buscar o livro, ele pega um livro que diz como lidar com pessoas difíceis no trabalho. Pronto, ele disse, é o meu, né? Então agora eu vou aprender a lidar. Ele não leu 2 capítulos. Ele disse, não. Terminou o primeiro, quando começou o segundo capítulo, ele disse, o problema sou eu, professora. Eu. Ele começou a entender que era ele. Imagine, né? E eu, assim, parabenizei muito ele. Né? Ele disse, eu agora quero fazer psicoterapia, eu tenho que fazer, porque é aquela coisa. Ele descobriu e agora eu tenho que lidar com isso. Então, tem dores que são... Simone, Messia está me instigando, hein? Messia está me instigando aqui. É agonia, sufoca. Aí ela está falando assim, é agoniante, sufoca, e às vezes dá vontade de sumir. Messia, vou lhe dar só uma deixa. Você precisa sumir 1 hora por dia. É você que precisa sumir 1 hora por dia. É você que precisa lidar com isso, Você precisa sumir 1 hora por dia, porque a sua característica provavelmente é de se isolar um pouquinho para poder vencer e lidar com essas coisas. Viu? Então presta atenção. Exatamente. Exatamente. Você precisa aí. 1 hora que ela está falando é um reabastecimento. Se reabastece. É um reabastecimento. E se fortalece, e aí pronto. É isso. É que você que precisa dessa 1 hora. Aí você está dando 48 quando só pode dar 20. Exatamente. E olhe lá, que eu acho que 20 é até muito, estou sendo bem exagerado. E aí sente, né? Só para completar, e aí se sente esvaída, se sente cansada, aí começa a dar vontade de sumir, porque você não está... porque ao invés de dar... Exatamente. Ao invés de dar 80, quer dar 120. Não dá não, viu? Não dá não. E é quando a gente entende como é o nosso comportamento, como é que a gente e aí a gente vai diminuir esse sofrimento, porque a gente entende. A gente sabe lidar com a gente.
E a gente vai saber enxergar determinadas situações. Pronto. Naquele momento que você diz, dá vontade de sumir. Quando der essa vontade, você vai saber. Peraí, Suma! já tô cheia. É a hora de eu sumir. É a hora do não. Corra! Suma logo! Ah, E mas é falta isso, falta aquilo. Todo mundo se vira. Exatamente. Todo mundo se vira. Eu costumo sempre trazer isso, né? Porque no processo terapêutico a gente traz o paciente para ele entender isso aí mesmo. Entender qual é o momento que você chega no ápice, que está com muita raiva, quer assumir com raiva já, né? Aí quando vem aquela angústia. Exatamente. Essa coisa da raiva é uma característica, é uma dor de uma característica, tá? Eu vou encerrar falando sobre mais uma característica que é muito interessante, que é o seguinte, é a característica da manipulação e articulação. E vou fechar e vou agradecer a vocês, porque a gente só tem 10 minutinhos agora para encerrar. Então, veja, essa característica eu vou dar porque ela é uma característica que muita gente não entende. A criança, quando ela está por volta dos 3 anos, tal, em geral, a família fica muito focada no que... Ah, sorri aqui para fulano. Ah, faz aquele negocinho que você... faz, tão lindo, sei o quê. Faz isso que a mamãe te dá isso. Faz aquilo. Eu não estou aqui julgando maternidade, forma, tarará, não tem nada a ver. Todo mundo vai passar por isso. Depende de como você absorve, certo? Todo mundo passa. E aí, a criança cresce nessa perspectiva de que, eu só vou fazer isso se me der isso. Isso é uma característica de manipulação que as pessoas têm, que a gente troca o nomezinho de manipulação por articulação, porque é um recurso também. É aquela pessoa do toma lá da cá. Fulano, ó, se tu for fazer um negócio com fulano, tu vai ter que ter... É uma característica da pessoa. É boa, é ruim? Não, não tem isso. É uma característica. Então, muitas vezes você vai dizer assim, meu filho... você tem que aprender a lidar com os filhos também, né? Isso aí é relacionamento de uma forma geral que a gente está tratando. Então, não. Não fulano... só porque o assunto marido e mulher surge muito, mas a gente está falando de maneira geral. E uma outra situação... É para isso também, né? Uma outra situação é a criança que chora por nada. Você sorri, a criança chora. Você chora, a criança chora. Você faz um já, a criança chora. Ela tem uma característica importante nesse processo, para você entender por que ela está chorando. Às vezes a criança está chorando porque precisa chorar mesmo. Não precisa ter um motivo. Tem gente que chora sem motivo. Existe. É só você entender que a pessoa pode chorar sem motivo. E tem gente que carrega 400 quilos nas costas. Quando a pessoa bota 1 quilo que faltava, aí ela dá aquele grito que a gente chega a se assusta assim. É uma característica. Então, se você aprende que você é desse jeito, você não vai deixar botar a última gota. Viu, Márcio? Tá você não vai deixar botar a última gota. Isso aí foi bem direcionado também. Foi por aí que a banda toca. Eu já pego assim, eu nem conheço. Mas entendeu? Exatamente. A área dessa... Eu quero deixar registrado aqui, porque há muitos anos que eu investigo sobre isso, mas só em 2021 que eu tive coragem, 2020, que eu tive coragem de fazer uma formação, e já estou diplomada, graças a Deus, né? Para poder ajudar vocês nesse processo aí, tá bom? Beijo grande. Qualquer coisa, manda aí pro direct. A gente vai fazer outras lives. Manda aí exatamente. As perguntas, porque tudo isso aqui vai reverberar em outras lives. E a gente certeza. quer continuar esse trabalho. Porque está sendo maravilhoso. Eu estou adorando estar aqui com o Cris para a gente poder fazer e explicar para vocês essas coisas simples, né? Porque por aprendendo, vezes, né? Que a gente também aprende com vocês. Eu aprendo com Simone. Com certeza. Eu aprendo com o Cris sempre também. Gostei demais de estar aqui hoje. E eu acho que a gente vai reverberar isso muito, porque a gente está simplificando, né? Não estamos aqui para falar tantos termos científicos, a gente está trazendo isso de uma forma simples. Eu estou adorando trazer e desmistificar o processo terapêutico. Para mim está sendo maravilhoso. E eu quero continuar assim. Aí manda perguntas para a gente, né, Cris? A gente está aí para continuar. Quem sabe a gente já tem um tema por aqui da nova live. Manda pra gente chegar aqui já com os temas. Eu não falo o nome de ninguém, não. Pode deixar. Isso, exatamente. Aí a gente já só se a pessoa já está se expondo, né? Claro, aí é outra coisa. Aí a gente coloca porque para a pessoa entender que realmente o processo é verídico e é muito importante para os dias de hoje.
Beijo, pessoal. Valeu, Simone. Beijo, obrigada. muito grato. Até a próxima. Tá agradecendo. Obrigada. Muito grata. Beijão, beijão. Tchau, gente. Beijão. Até a próxima.